Muito se fala atualmente sobre física quântica e espiritualidade, mas poucos leigos sabem o que realmente significa e qual a relação entre uma coisa e outra. Se observarmos com atenção, perceberemos que os grandes líderes espirituais de todas as épocas e lugares do planeta sempre nos ensinaram física quântica. Parece absurdo? Não. Apenas não usaram esse termo porque os tempos eram outros. Mas hoje nós sabemos o que isso significa, ou deveríamos saber, simplesmente porque tudo na nossa vida se relaciona e se resume a essa extraordinária descoberta científica que não só pode, como está literalmente mudando o mundo que conhecemos. Jesus Cristo, o grande avatar da Era de Peixes, foi quem deixou as mensagens mais significativas sobre os princípios da física quântica. Logo veremos algumas delas. Não é preciso ser cientista para se ter um vislumbre do que é o milagre dessa ciência na nossa vida. E para que possamos entender melhor esta nova física, vamos recordar para os leigos alguns princípios básicos das primeiras lições da física clássica que aprendemos na escola. Aí está o resumo do que se entende por matéria no nosso mundo cartesiano. Isso significa que a matéria densa, composta de átomos, moléculas e células, supostamente se resume apenas a partículas ou massa, certo? Pois é aí que começa a grande diferença da física quântica. Já no século XIX, Maxwell deu um salto quântico ao descobrir que tudo no universo vibra através de ondas eletromagnéticas. E isso abriu uma grande janela para o que estava por vir. Logo a seguir, o conceituado físico Max Planck, depois de cálculos infindáveis, chegou à revolucionária equação da constante de Planck. E foi aí que subverteu definitivamente os conceitos da física clássica. Era o início de uma nova ciência que mudaria o mundo para sempre. Nascia a física quântica. Graças a ela, você está agora em frente ao seu computador assistindo a este vídeo. A partir daí, os experimentos não pararam mais. O experimento da física quântica, que a meu ver é o mais importante para entendermos o essencial, é o da chamada dupla fenda, bastante conhecido desde o filme Quem Somos Nós. Milhares de pessoas já viram este filme e o vídeo do Dr. Quanto. No entanto, acredito que a grande maioria não tenha entendido completamente o seu significado e a magnitude dessa descoberta. Do contrário, a mudança das pessoas teria sido tal que já teria provocado a mudança total do planeta. Para facilitar o entendimento, recomendo que assistam o vídeo do Dr. Quanto, cujo link está aí na tela. Mas vamos tentar resumir aqui esse experimento da forma mais simples possível. Depois de ver este vídeo, podemos perceber que duas coisas extraordinárias acontecem ali. Primeiro, o que se pensava ser apenas partícula ou massa também se comporta como onda, o que por si só já é impactante. Mas o que determina se o elétron vai ser onda ou partícula é nada menos que o pensamento do observador. Pasmem vocês. Ou seja, a onda tem uma consciência. E mais, essa consciência é tão inteligente e poderosa que simplesmente manifesta, concretiza o pensamento do observador. Não parece magia? A simplicidade dessa ilustração talvez ajude a facilitar mais ainda o entendimento do que vimos no vídeo. As ondas eletromagnéticas estão inseridas no vácuo quântico, formando uma única e infinita onda de consciência e de inteligência divina que permeia tudo no universo. E não só está dentro de nós, como faz parte integrante de tudo. Percebam os pontinhos que compõem os objetos e seres vivos no desenho. Estão representando o conjunto de átomos, moléculas e células que formam a matéria e que estariam soltos no ar se não estivessem impregnados pela onda de vácuo quântico que os mantém unidos. Sem essa onda de energia cósmica, os nossos corpos e tudo mais se desintegrariam.
Ou seja, se o poder absoluto e infinito que nos criou não estivesse em tudo e em todos, nada existiria no universo. A interferência do pensamento do observador chama-se em física quântica colapso da função de onda. E aí é que está o X da questão, pois até hoje tudo o que foi liberado para o público dessas descobertas revolucionárias se resume da alta tecnologia espacial até a parafernália de aparelhos eletrônicos a cada dia mais avançados e sofisticados. Não existe mais limites de onde se pode chegar. Até aí tudo bem, todos, inclusive a física clássica, reconhecem a legitimidade da chamada mecânica quântica. Mas, infelizmente, quando chega nas áreas filosófica, psicológica, neurológica e espiritual, esse conhecimento tem sido sonegado e ridicularizado para o público em geral e nas universidades. É estranho isso, pois contra fatos não existem argumentos. Mas a gente sabe que críticas e zombarias têm sido bastante eficazes para intimidar pessoas e abafar muitos fatos. Ainda bem que alguns físicos mais corajosos, mesmo sendo acusados de charlatanismo, não se intimidaram e continuaram ampliando suas pesquisas para as áreas filosófica e espiritual. Os resultados desses estudos têm sido informados à população interessada, que é uma minoria, através principalmente de livros. A verdade demonstrada pelos estudos desses cientistas tem se tornado cada vez mais incontestável. Como já citado antes, os grandes líderes espirituais sempre tentaram nos mostrar estas verdades com palavras e com o exemplo dos milagres que realizavam. Mas só agora estamos constatando que o único grande milagre que existe é a bênção da onipresença e onisciência dessa amorosa energia divina que nos permeia. Vamos comparar alguns dos ensinamentos mais conhecidos do nosso Mestre Jesus com o experimento da função de onda que acabamos de ver no vídeo do Dr. Quanto. Vejam só essa afirmação. E essa ainda. Mas isso é impossível? Essas declarações não são figuradas, isso é pura física quântica, afirmada há 2000 anos atrás. Isso muda tudo o que se tem até agora como concepção de vida no planeta. As possibilidades são tão assustadoramente ilimitadas que a maioria das pessoas não tem ideia. Ninguém acredita que merece tanto e que tudo isso é possível. E aí é que está o grande problema. Se tivéssemos a fé do tamanho de um grão de mostarda, o mundo já seria outro. Para começar, não existiria uma minoria de ultramilionários pseudo-poderosos controlando e manipulando uma massa humana de 7 bilhões de pessoas. Isso só acontece porque fomos ensinados a não acreditar no nosso poder. Qualquer figurão de terno chamado de autoridade com algum título ou cargo pomposo passa a ter mais valor e credibilidade do que a nossa poderosa onda quântica de inteligência infinita. Só por esta razão, ainda não conseguimos curar as doenças e nem criar a realidade que desejamos, pois um único pensamento do tipo não vai dar certo já anula todos os outros que estavam empenhados em realizar o nosso desejo. A onda quântica não julga, apenas realiza a nossa ordem. Se dermos ordens controversas, nada se realiza. Os noticiários diários que repetem a exaustão as tragédias mais insanas são uma verdadeira lavagem cerebral para nos convencer de que somos fracos e vulneráveis. E mais, parece-nos muito difícil acreditar nisso, mas julgar, criticar, falar mal e agir mal é como dar um tiro no próprio pé. Tudo vai e volta, mais cedo ou mais tarde, pela mesma onda cósmica de justiça e amor infinito. Lei do retorno e lei da atração. E até sobre isso o amor do Cristo nos alertou. Aí está. Vivemos num mundo cartesiano em que a lógica e a razão têm predominância absoluta sobre a intuição, a percepção e a imaginação.
que todos possuímos e não damos o devido valor. Mas pela ciência do novo milênio, esses são esses 3 atributos que nos abrem todas as portas para as infinitas possibilidades da onda quântica que nos permeia. Em seu livro Ativismo Quântico, Amit Goswami demonstra que o cérebro não consegue diferenciar imaginação de realidade. Mais uma prova de que tudo é possível. A matéria densa também tem tido absoluto predomínio sobre qualquer substância sutil que possa nos beneficiar. Isso traz muitas limitações, principalmente na área da saúde. A partir da compreensão da física quântica, nunca mais precisaremos olhar o mundo com os mesmos olhos. Começaremos a perceber que nada neste mundo físico é o que parece ser. Cada vez que olharmos para uma mesa, uma parede ou uma cadeira, por exemplo, já não poderíamos mais acreditar que são totalmente sólidos, pois agora sabemos que existe uma onda inteligente permeando toda a matéria e que obedece às nossas ordens. Abre-te, Sésamo. Os grandes magos de todos os tempos sabiam disso. Atravessavam paredes, moviam objetos com o pensamento e tudo mais que se possa imaginar. Isso não é magia, misticismo ou religião, não é crença cega, é apenas o conhecimento da verdade. Parece que é hora de admitir que ciência e espiritualidade são exatamente a mesma coisa. Existem milhares de civilizações no universo que estão anos-luz mais avançadas que nós, simplesmente por saberem usar e praticar esta ciência divina. Eles não têm apenas uma tecnologia inimaginável, mas têm principalmente capacidades super-humanas, viajam no tempo e no espaço, além das outras infinitas possibilidades que hoje sabemos. Qualquer ser consciente, em qualquer lugar do universo, também pode ter ou adquirir. A física quântica foi descoberta há mais de um século, e até agora essas verdades têm sido menosprezadas e disfarçadas em obras de ficção científica ou fantasias de esotéricos. O que seria do poder estabelecido e desse sistema perverso em que vivemos se todos descobrissem quem somos nós? Ainda bem que já existem milhares de pessoas no planeta engajadas neste movimento. Só falta atingirmos uma massa crítica para que a humanidade desperte e a virada total aconteça. O fenômeno da massa crítica é mais um dos experimentos da física quântica. Uma única pessoa que elevar a consciência, desenvolver mais a intuição do que a razão, acreditando na inteligência infinita que existe dentro dela, e mudando as crenças arraigadas na matéria densa, atinge um raio de no mínimo 10 pessoas à sua volta, até completar a massa crítica que será o ponto de virada. A internet é a maior ferramenta que essa ciência nos proporcionou até agora. Podemos usá-la para irmos muito além da tecnologia. Conhecendo essa realidade, quem não se apaixonar perdidamente pela física quântica é porque ainda não compreendeu a sua real magnitude. Mas nunca é tarde para se conhecer a verdade e compreender o essencial.